No vídeo anterior eu falei sobre Gotham Knights, disse como ele é um jogo que tinha tudo pra dar certo, mas no vídeo de hoje eu vou falar de um jogo que ele tinha como dar muito mais certo, que no caso é Marvel Avengers. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que ele poderia dar mais certo? Ele poderia dar mais certo pelo simples fato de ser, de ser um jogo que dependeria apenas de uma única personagem para fazer tudo o que eu vou falar nesse vídeo ser real. Essa personagem é a Kamala Khan. É, calma que eu vou explicar. Você que não pegou a brisa ainda, eu vou explicar. Mas eu vou precisar que você viaje na maionese comigo. Você que assistiu, sabe do jogo, da história do jogo. Eu vou precisar de verdade que você viaje na maionese. E vamos lá. Nos quadrinhos existe um personagem chamado Raio Negro. Como vocês talvez bem sabem, existe um cara chamado Raio Negro. Raio Negro, Medusa, Karnak, esses caras são tudo inumanos e moram na Lua. Né? Eles têm tipo um império lá na Lua. Eles têm uma equipe pique Vingadores, inclusive. Mas enfim, sabemos que quem transforma o humano em inumano é a névoa terrígena. Isso é mostrado no jogo. Agora vocês imaginem os inumanos indo para a Terra tirar satisfação com os Vingadores e tentar pegar os inumanos, tirar os inumanos da Terra e levar para a Lua. E imagina os Vingadores tipo, vocês não vão fazer isso. E aí começa uma treta com eles. Como é que você luta contra um cara que destrói um exército inteiro com uma simples palavra, né? Ia ser um baita de um jogaço e a Kamala Khan ali no meio disso tudo pensativa, com um tema meio que uma dramatização no meio, né? Ia ser interessante ver, não ia? Bom, tem essa probabilidade, né? Provavelmente você ouviu essa ideia e pensou, poxa, ia ser interessante ver isso num jogo, não é? Mas não para por aí, calma. Poderia também ter os X-Men. Sabemos que a névoa terrígena mata pessoas que têm o gene X. Então, vocês já imaginaram que doideira? Os X-Men aparecendo no jogo e tentando tirar satisfação também, talvez com os Vingadores ou algo do tipo. Ou, ou eles poderiam fazer tudo numa grande DLC. Imagina, Vingadores versus Inumanos versus Mutantes. Ia ser brabo. No caso, se fosse uma DLC só com Vingadores e Mutantes, a Kamala Khan poderia ficar no meio disso, tipo, pô, cara, eu não gosto desses caras, esses caras estão tentando caçar os inumanos, não sei o que. E a grande ideia dessa DLC aí seria o quê? O preconceito, porque ela também se transformaria nos preconceituosos que caçavam os inumanos, né? Queria, aspas, curar eles. E aí, no fim do jogo, todo mundo entenderia que, cara, a gente tá agindo igual as pessoas que caçam a gente. Mas enfim, mas se você pensa que acabou por aí, não, não acabou. A Kamala Khan é fã da Capitã Marvel. E assim, imagina só, a Capitã Marvel vindo pra Terra finalmente, já que no jogo ela tá numa missão distante ou algo do tipo, é essa a desculpa que deram. E ela vem dizer que os Skrulls estão vindo pra Terra, eles estão armando um plano. E aí você tem toda uma DLC envolvendo os Skrulls, né, que é uma raça verde, né, inimigo dos Kree, né, enfim. Cara, dos quadrinhos teve todo um rolê envolvendo a invasão Skrull. Então você imagina tudo o que poderia ter aí. Tendo em mente o final do jogo normal, já que a gente enfrenta um celestial caído, né? A gente enfrenta um celestial. E assim, não dá em nada depois. Como é que não veio nenhum outro celestial para tentar tirar satisfação? Talvez a Capitã Marvel poderia vir para a Terra e falar que algo grande está vindo. Esse algo grande poderia ser outro celestial. Vocês já pensaram como seria maneiro isso? Como seria uma DLC incrível? Pois é. Isso tudo que eu acabei de dizer seria possível, seria plausível apenas porque a Kamala Khan está no jogo. Pensem, a Kamala Khan, primeiro, ela é inumana, ela trouxe todo o contexto do gás terrígeno só porque ela está no jogo.
Isso já é um fato, tá? Teve a questão do gás terrígeno lá, que transformou as pessoas em inumanos, e nisso transformou a Kamala Khan. E a Kamala Khan é a boneca que a gente usa a maior parte do modo história do jogo. O gás terrígeno tem todo o contexto com matar o GNX, como eu expliquei, acho que eu expliquei isso aqui. A Kamala Khan é fã da Capitã Marvel, então assim, tudo é encaminhado por um lado de muito conteúdo por conta de uma única personagem, uma única boneca. Você tem noção o quanto isso é bizarro, sabe? Tem até a questão da parte final lá, que aparece um celestial, né? Que é controlado pelo Modok. Cara, tinha muita coisa pra fazer aqui. Cara, esse jogo ele tinha muita coisa pra fazer aqui. Cara, não era pouca. Vocês perceberam. Agora vocês imaginam. Eu falei só do modo campanha, que poderia ter a mais ali de DLC. Mas imagina os conteúdos a mais. Conteúdo a mais. Tipo, coisinhas a mais pra você fazer, eventos. Cara, imagina tudo que poderia sair daí. E imagina. Ou então você tem um. Tipo, você tem a base dos Vingadores e tem a base dos Inumanos na Lua. Você poderia alternar, né? Imagina como essa DLC poderia ser feita, você jogando com pontos de vista diferentes. Você uma hora está olhando pela visão da Kamala Khan, na outra hora você estaria olhando pela visão do Raio Negro, né? Ou então a visão do Homem de Ferro, o que ele acha disso tudo. E sabemos como o Homem de Ferro nos quadrinhos, ele é um cara muito egocêntrico, ele é um cara que exagera nas coisas. E ele ficaria talvez puto com um Raio Negro, ele iria querer matar logo esse cara, que não sei o que não sei o que lá. Sabemos que o Homem de Ferro, principalmente dos quadrinhos, é assim, né? Agora vocês pensem como seria da hora você jogar olhando a visão de cada um deles, né? No caso, a visão dos Vingadores e a visão dos Inumanos que estão na Lua, né? Como seria uma coisa interessante de se ver. Poderia ter algo parecido assim também com a ideia dos X-Men que eu acabei de falar, né? Imagina só, né? Poderia também ter isso com os X-Men. Imagina você olhar a visão do Ciclope de tudo que está acontecendo, né? E sem falar, cara, que, como eu disse, a Capitã Marvel vindo pra Terra e trazendo todo um problema e não sei o que, algo que realmente é um problema imenso pro jogo e geraria muito conteúdo. Mas a gente vê, né, que isso não foi verdade, não foi real e eu nunca entendi o porquê, não. Mas enfim, né? A gente teve esse jogo que teve um potencial totalmente desperdiçado. Até hoje eu não entendi o porquê. Mas o que sobra pra gente, né? O que sobra pro beta é nada, né? O que sobra a gente tem que ficar ali roteirizando na nossa cabeça o que esse jogo poderia ter sido em algum dia, né? Infelizmente ele ficou perdido no limbo. O jogo ele teve DLCs que focaram em coisas nada a ver, focou teve uma DLC do Hulk do futuro, não, Maestro, no caso, e tipo, cara, que isso tem a ver? Mas tá bom, né? Bom, é isso daí. O jogo teve a Kate Bishop, mas não teve a Capitã Marvel, que já tem dentro do jogo, né, assim, modelada nos moldes, né? Se você for passar no quarto da Kamala Khan e notar, terá quadros dela na parede. Bom, mas enfim, né? Provavelmente você jogaria muito esse jogo e gostaria, porque olha, toda vez que eu jogo ele no estado que tá, eu acho coisas dele muito interessantes. Só fico triste por ele ser um jogo tão mal aproveitado.